Pessoal, bora aqui para mais algumas aulas de resolução de questões com Java. E nessa parte aqui eu vou resolver algumas questões envolvendo aquele assunto que eu passei para vocês, que eu expliquei no laboratório, sobre condições, tá beleza? Vou resolver aqui algumas questões envolvendo condições básicas e condições compostas também, tá bem? Então, vamos aqui para a primeira questão. Então, o que a questão pede aqui, escreva um programa que pergunte a velocidade de um carro, tá beleza? Caso ultrapasse 80 km por hora, ou seja, se for maior do que 80 km por hora, então exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. Nesse caso, exiba o valor da multa, cobrando R$ 5,00 por cada quilômetro acima da velocidade permitida, tá bem? Então, bora aqui, para o Eclipse. O nosso projeto aqui, resolvendo questões Java, né, o qual a gente estava utilizando para a resolução das outras questões que eu gravei. Vamos aqui, pacotinho, vou criar um novo pacote com esse novo assunto, tá bem? Vou dar o nome de questões, questões do assunto de condições, beleza? Então, feito isso, aqui vou criar o arquivo, né, aí, a nossa classe, chamar de questão 1, tá bem? Esqueci de criar o método principal, não foi? Mas tem problema não, não tem problema. É o public static void main string args. Aqui dentro a gente vai colocar as nossas declarações, a nossa lógica para poder rodar o nosso programa, né? Então, bora aqui, bora um passo a passo. Aquele passo a passo que eu tinha mostrado para vocês, aquele passo a passo. Primeiro, usar a classe scanner, né? Por que eu estou fazendo esse passo a passo? Pelo fato de ficar melhor na nossa cabeça. Porque lembra lá no início do curso que eu falava para vocês, programação, algoritmos, a sua principal funcionalidade é resolver um problema, né? Tem um problema e esse problema ele é suscetível de uma solução, não é? Então, para a gente solucionar algo, tem que seguir um passo a passo. Isso é aplicar a programação, tá? Então, o nosso passo a passo, primeiro usar a classe scanner, segundo, criar as variáveis necessárias, tá bem? Terceiro passo, pegar os dados do usuário, beleza? O quarto passo, a gente efetuar os cálculos, beleza? Efetuar os cálculos. E passo 5, mostrar os resultados, certo? Então, bora lá, né? Lembrando, como utilizar a classe scanner. Lembra lá, scanner. Por que eu vou usar a classe scanner? Ela vai me ajudar a pegar os dados do usuário, né? Se eu vou calcular alguma coisa, se eu vou fazer algum raciocínio ali, eu tenho que pegar os dados do usuário, certo? Então, scanner, dou um nome qualquer aqui, TCL, recebe new scanner, tá bem? E aqui eu passo o parâmetro, system.in de entrada, né? Feito isso, já importei aqui, import java.util.scanner, ou seja, traga para mim a classe scanner do pacote java.util, certo? Feito isso, já vou pensar no passo 2, que é criar as variáveis que eu vou precisar, ou seja, necessárias. Então, como a questão pediu aqui, escreva um programa que pergunte a velocidade de um carro. Se eu vou pegar a velocidade de um carro, então, double, né? A velocidade de um carro pode ser o quê? 10 km e meio, 50 km e meio, enfim. Pode variar, ou seja, pode ter um valor quebrado aí, entre aspas. Então, double pode ser double ou pode ser float, né? Se vocês pesquisar aí, a diferença em relação a o tamanho, a capacidade de armazenamento.
que o double ele é maior do que o float, tá bem? Então, ó, double velocidade do carro, né? Pronto, declarei a minha variável. Aqui eu posso fazer o quê? Ó? Pegar os dados do usuário. Eu vou dizer para ele, ó, vou dar um sysout. O sysout, quando eu dou um control espaço aqui no meu teclado, ele já agiliza para mim, tá bem? Então, ó, system.out, entre, colocar simplesmente assim, ó, velocidade do carro em quilômetros, né? O usuário vai bater o olho aqui, ó, quando aparecer na saída, vai ler essa mensagem e vai saber o que ele deve entrar, né? Então, system.out.println, velocidade do carro, beleza. Aí, ó, eu guardar onde? Na minha variável que eu criei lá em cima, né? Variável não espaço na memória do computador que pode guardar algo, né? Então, ó, velocidade do carro recebe. Agora eu utilizo o objeto da minha classe scanner, que é o TCL. Como eu tinha falado para vocês, um objeto ele tem um método, né? Como eu acesso um método de um objeto? Usando o ponto. Tá vendo, ó? Ponto next, ou seja, eu pego do usuário um valor que seja do tipo double e guardo aqui na minha variável, entre aspas, nessa caixinha aqui, um valor que o usuário vai digitar. Por exemplo, se ele digitar 20 km, vai ficar guardadinho 20 km aqui. Se ele digitar 15, vai ficar guardado aqui também. Percebam que ele pode guardar vários valores diferentes. Ou seja, a ideia de variável, né? Ou seja, uma variável ela guarda valores diferentes. Esse é o sentido dela, por isso que tem o nome variável. Beleza? Feito isso, ó, já que eu peguei aqui, já que eu peguei a velocidade do usuário, já estou guardando na minha variável, bora seguir aqui com a questão. Ó. Caso ultrapasse 80 km por hora, exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. Então, ó, efetuar os cálculos e mostrar os resultados, agora vai depender de quê? De condição, né? Quando ele diz aqui, ó, quando a questão pede caso ultrapasse, dá o sentido de você utilizar a condição, tá certo? Ó, caso ultrapasse 80 km por hora, exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado, tá certo? Ó, se a velocidade do carro ultrapassou 80 km por hora, 80 km, então eu dou um sysout dizendo que foi multado, tá beleza? Ó, você foi multado, certo? Você foi multado, certo? Então, ó, se ultrapassou 80 km por hora, exibe uma mensagem dizendo que o usuário foi multado, né? Ó, se a velocidade do carro ultrapassou 80 km por hora, então você foi multado, tá bem? Feito isso, ó, nesse caso, exibe o valor da multa, cobrando R$5 por quilômetro acima da velocidade permitida. Então, ó, já que ele pede aqui, vamos fazer assim, ó. Como é que eu vou saber a quantidade de quilômetros que ele... Se ele foi multado, é porque ele passou dos 80 km por hora, tá bem? Se ele foi multado, é porque a quantidade de quilômetros que ele ia lá dirigindo ultrapassou 80 km por hora. Concordam? Feito isso, eu posso criar uma outra variável chamada double. Double quantidade de quilômetros ultrapassados. Tá beleza? Ultrapassados. Quantidade de quilômetros ultrapassados. Recebe a velocidade que ele vinha menos 80. Concorda? Velocidade do carro, né? A velocidade pela qual o usuário entrou. Beleza? Ó. A quantidade de quilômetros ultrapassados, ela recebe a velocidade do carro menos R$80. Ou menos 80 km, que é o normal, né? Perdão. Feito isso, ó, a gente pode fazer o que aqui? Criar uma outra variável para saber quanto é que a pessoa que foi multada vai pagar, tá bem? Então, ó, double preço a pagar por multas recebe a quantidade de quilômetros ultrapassados vezes 5, certo? Então, ó,
o preço a pagar por multas recebe a quantidade de quilômetros que ele estava ali exagerando, que ele passou, né? Vezes 5, certo? Então, ó, eu posso dar um sysout aqui, já que ele foi multado. Você foi multado e irá pagar mais o preço a pagar das multas. Beleza? Ah, ó, se a velocidade for maior do que 80, né? Se não, pessoal, quer dizer o quê? Que o motorista, ele não foi multado, certo? Não foi multado. Ó, vamos botar para rodar aqui para a gente ver. Se eu colocar para rodar, percebam que a mensagem que eu usei aqui, ó, velocidade do carro, está aparecendo aqui agora, né? No console, na saída. Porque eu aqui, estou digitando no meu teclado, no meu computador aqui na minha casa, sou usuário nesse momento, certo? Então a velocidade do carro, bora botar por exemplo 100. Se eu estou andando numa velocidade que é 100 km, quer dizer que eu estou o quê? Ultrapassando 20 km, que o normal não é 80, né? Então 20, ó, você foi multado e irá pagar 100 reais. Não é isso? Eu ultrapassei 20 km e a questão falou que cada quilômetro ultrapassado eu vou ter que pagar 5 reais. Então 20 vezes os 5 que eu vou ter que pagar dá o quê? 100 reais de multa. Tá beleza? Então, ó, só dando uma geral aqui. Primeiro, a gente usou a classe Scanner para a gente poder pegar os valores do usuário. Segundo passo, a gente criou uma variável, a variável para guardar o valor principal, digamos assim, que é a velocidade do carro. Terceiro, a gente explicou para o usuário que ele deve entrar com o valor que a gente quer ali, ou seja, a velocidade do carro, né? Guardamos na variável velocidade do carro. O quarto passo, que é efetuar os cálculos, mostrar os resultados, ficou como se fosse uma coisa só, né? Porque a gente aplicou condições, um novo assunto aqui, para solucionar esse problema, tá bem? Então, espero que vocês tenham pegado aí a noção, o passo a passo para solucionar o problema, tá? Então, essa é uma das formas de resolver essa questão. Então, vamos aqui para a segunda questão, tá beleza? Então, vamos lá.